Bora falar sobre o Santos, pessoal? É aquela coisa. Ontem, praticamente hoje, né, que já tinha passado da meia-noite, eu fiz um conteúdo do pré-jogo falando a respeito do Santos Futebol Clube, que ganhou hoje do time do Avaí lá na ressacada por 2-0. Eu falei o seguinte: olha, pessoal, não importa a maneira que o Santos vai jogar, o importante é o Santos pontuar e fazer os 3 pontos. O Santos cumpriu seu favoritismo, mesmo jogando fora de casa, e o Santos vem para Santos na bagagem com mais uma vitória. Nesse momento, quando eu olho aqui na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santos está na primeira colocação. Parabéns! Só que é o seguinte, pessoal, a gente tem muita coisa para a gente falar, principalmente novamente do primeiro tempo que o Santos fez. Já é a segunda vez. Jogou um pouquinho melhor, mas não o suficiente, muito pelo fato, de repente, do adversário do time do Santos não ser muito bom, né? Mas o Santos não conseguiu encaixar o seu jogo, né? E aí melhorando novamente no segundo tempo com alterações, com destaques aí, principalmente se tratando aí do Sherman, que foi inaugurador do placar na noite de sexta-feira, e depois também o Furk, que entrou no segundo tempo, que no meu modo de ver deveria ser titular. Agora a gente vai discutir a respeito disso também, mas daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Vamos lá, torcedor santista. Muito feliz pela vitória do Santos. Sexta-feira, né? Final de semana do Santista. Até engasguei aqui. Vai ser legal. O Santista vai dormir, pelo menos até o presente momento. É bem verdade que a rodada que aconteceu hoje, né? Teve vitórias aí, por exemplo, do Operário, que jogou às 19 horas contra o time do Ituano. E olha, esse jogo foi lá em Itu, hein? Teve o jogo do Sport também, que tem a sua segunda vitória consecutiva, que ganhou do Vila Nova, e teve a derrota do Avaí para o Santos, esse jogo que aconteceu por 2-0 lá na ressacada. Está acontecendo nesse exato momento um jogo do Guarani, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, contra o time do Chapecoense, e o Chapecoense está ganhando do time do Guarani com 1 a menos, se eu não me engano. Teve um jogador do time do Chapecoense expulso desde os 10 minutos do primeiro tempo, e está acontecendo a partida nesse exato momento. Olha, esse jogo começou um pouco mais tarde que o time do Santos, né? Começou às 21 horas, e agora, nesse exato momento, enquanto estou fazendo esse conteúdo, é 22 horas e 27 minutos, então deve estar aí na metade do segundo tempo, né? Pelo menos nesse exato momento. Legal, o Santos está na primeira colocação, né? O Santos tem uma partida importante na terceira rodada, de novo, mas esse jogo acontecerá na Vila Belmiro. Deixa eu ver contra que o Santos vai jogar. Vai jogar com esse mesmo Guarani que está perdendo do time do Chapecoense até o presente momento por 1-0. Esse jogo será na Vila Belmiro. Mas voltando, pessoal, a falar do jogo de hoje, preocupou evidentemente os torcedores santistas. A gente vê que o nível, né, do jogo, o nível da Série B, que é um jogo mais truncado, um jogo mais de marcação, mas você vê muita diferença das duas equipes, principalmente se tratando dos jogadores, né? A média de idade das duas equipes é similar, né? É média de 29 e 30 anos, mas a qualidade dos jogadores, né, é muito diferente. Enquanto você vê o Santos, que é um time de Série A, que fez um campeonato paulista, ficando na segunda colocação, infelizmente, jogando contra o time do Palmeiras, né? Que jogou só contra times da primeira divisão. E aí vai para a segunda divisão no início do Campeonato Brasileiro, desta categoria, que seria a Série B. O Santos realmente tem a possibilidade de voar. O que a gente está discutindo é a maneira que o Santos está jogando no primeiro tempo. Aquele meio de campo do Santos espaçado. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, pessoal, que eu acho importante. Já tem para mim, né? Eu sei que é muito cedo, eu sei que a gente não pode se precipitar com relação ao comentário, mas muito se fala da fase que o Otero está vivendo. E nessas duas primeiras partidas, realmente ele não jogou bem, né? A gente pode destacar outros jogadores na estreia, por exemplo, do Escobar, o lateral esquerdo contratado junto ao time do Fortaleza, na troca lá com o Felipe Jonathan, e ele foi muito bem, pelo menos
Na minha modesta opinião, ele jogou legal, se apresentou, caiu muito bem ali pela esquerda, já tem ali já um entrosamento de uma equipe anterior lá do Fortaleza, né? Tanto ele como o Guilherme se entendam muito bem, tanto era que você via, enquanto um descia, muitas vezes o Guilherme sinalizava para ele, não, pode ficar, eu vou, você fica, pode deixar que eu vou. Então eles se conhecem muito bem e trouxe esse entrosamento para a equipe do Santos. Isso é legal. Por que que eu acho legal? Porque se você observar, o Escobar é um jogador mais posicional, né? Teve chances, inclusive, de fazer um primeiro gol, né? Naquele lance que de algumas vezes que ele conseguiu fazer o apoio e de fazer cruzamentos que não foram muito bons, mas teve uma jogada interessante que ele fez ali pela esquerda, que ele cortou para dentro e acabou batendo, tirando de todos os zagueiros que estavam ali na frente, e o goleiro do Avaí defendeu, colocando a bola para fora do gol. Olha, eu achei que ele fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo eu acho que foi legal, mas jogadores que nem o Otero, por exemplo, eu acho que ele está pedindo passagem para poder sair do time, pessoal, porque ele não está muito bem. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? É a segunda rodada, o Santos ainda tende a melhorar, pelo menos essa perspectiva no decorrer desse campeonato, mas ainda existem muitos buracos ali no meio de campo do Santos. E isso foi primordial para o Santos não jogar bem novamente. O Santos está com uma mania, de repente, se ele conseguir ganhar todos os segundo tempos, como tem acontecido, né? Aconteceu contra o time do Paysandu, inclusive os uniformes das duas equipes adversárias do Santos, né? Tanto o Paysandu contra o Avaí são bem semelhantes, né? Aquele azul claro listado e tudo mais, dava a impressão que era o primeiro jogo. E tanto é que as duas equipes, os dois jogos, se assemelharam, né? Então o Santos melhorou na segunda etapa, fez algumas alterações demoradas, por exemplo, o Morelos, que entrou como titular, que eu havia dito no pré-jogo para você que ele provavelmente seria o titular, mas que tinha outros que estavam colocando o Furque como titular também absoluto, por isso houve a dúvida. Mas hoje, pessoal, você pode observar que o estilo dos dois jogadores, embora o Morelos, mesmo perdendo peso, a impressão que dá que mesmo ele se movimentando um pouquinho mais que o Furque, né, ainda ele é muito lento, né? Não é de repente uma série pro estilo do Morelos jogar. O Furque, tanto é que o Furque entrou no segundo tempo, eu achei que foram minutagens assim que eu gostaria que fosse um pouco melhor, né? Eu acho que ele entrou muito tarde, porque se ele entrasse mais cedo, eu acho que ele teria mais posicionamento dentro da área. E eu acho que ele fez um bom segundo tempo. Morelos, pessoal, vou ser bem honesto com você, vai ter que jogar muita bola para poder de repente convencer o time do Santos. Salário tá em dia, né? O Carille deu mais uma chance para ele e pelo jeito ele não aproveitou. Com relação ao Otero, voltando novamente a falar a respeito desse jogador, eu acho que ele está pedindo passagem para poder sair. E o que está na pauta, muito provavelmente o Santos já vai ter um jogador que vai entrar no lugar dele, que é o Patrick. Patrick ficou na Vila Belmiro para fazer os treinamentos, se recondicionar fisicamente, só que eu acho que a vaga do Patrick, quando ele entrar, realmente vai ficar muito difícil, a não ser se realmente o Patrick não aproveitar essa oportunidade. Outra coisa que é muito legal a gente falar a respeito da equipe do Fábio Carille são as composições táticas, né, pessoal? Com essa situação de jogar dois meio-campistas de marcador e volante, e os dois meio-campistas é o Pituca e o próprio Schmidt, o Santos hoje teve dificuldades no primeiro tempo, falta de aproximação, falta realmente de um pouco mais de intensidade, tanto é que um time totalmente inferior ao time do Santos conseguiu realmente fazer algumas jogadas ali, e o Santos que teve algumas oportunidades, por exemplo, no primeiro tempo, teve aí do Escobar, teve também aquele chute de longa distância lá do Otero com a defesa do goleiro, depois ali no rebote realmente não deu para o Morelos fazer o gol, ele acabou chutando para fora, teve a cabeçada do Gil, né, que veio da direita para a esquerda, ele acabou cabeceando, teve outras jogadas também muito interessantes, mas a que mais me chamou a atenção foi no segundo tempo, teve um contra-ataque que olha, vou falar um negócio para você, o Morelos perdeu um gol. Não sei se você se recorda naquela roubada de bola que teve no meio de campo ali do Otero, que ele adiantou a jogada
deu um passe sobre medida. Se você perceber, se o Morelos fosse um atacante de velocidade, provavelmente ele ia mais a fundo na correria, muito mais perto do gol. E quando o goleiro saísse, ele ia atacar por elevação, ou ia atacar do lado, ou de repente por debaixo das pernas do goleiro do time adversário. Ele quis surpreender, não pelo fato, de repente, dele ser um jogador diferenciado, mas no momento em que ele recebeu a bola, talvez porque ele viu o goleiro do time do Avaí adiantado, ele tentou chutar dali, mas não foi feliz, o goleiro acabou fazendo a defesa. Mas mesmo assim foi um gol que o Santos não deveria perder. Quem não perdeu o gol foi o Furque, né, que fez uma jogada, e também o Sherman, que deu o início em números iniciais a partida. O Sherman, pessoal, vou falar um negócio para você. Eu acho que esse garoto tá no lugar certo, na hora certa, tá aproveitando a oportunidade que tá recebendo do time titular do Santos. O Carille gosta muito desse garoto e foi dele o primeiro gol do time mais glorioso do mundo. Se você perceber na jogada, assim como aconteceu no segundo gol, a jogada ela estava na direita, depois ela foi para a esquerda, o Guilherme acabou pegando na bola, depois ele tocou para o meio, depois essa bola foi tocada pelo Pituca ou pelo, se eu não me engano, pelo João Schmidt, que achou novamente ali o Sherman, que viu ele fazer o cruzamento, o adversário dele, mas ele enganou fazendo um corte para dentro e chutou ali com o pé esquerdo, desviando no meio do caminho, enganando o goleiro do Avaí, e o Santos fazia o primeiro gol. Muito legal o Sherman fazer esse gol, cara. Olha, espetacular ver um garoto da base realmente voando dentro de campo, né? No começo eu achei que ele estava um pouco nervoso, sendo orientado inclusive para ter um pouco mais de tranquilidade para os jogadores mais experientes. Mas a gente viu a comemoração dele, de todos os jogadores do time do Santos, vindo, inclusive o João Paulo vindo lá do gol, dar os parabéns pro garoto. Isso é legal, pessoal, né? Aí teve uma hora que apareceu ali o Patati, o Sherman e o Pedro Castro, que também um dia foi da base do Santos. Segundo gol do time do Santos foi uma jogada do Amado, né? Mais conhecido como Guilherme lá pela esquerda. O lateral direito do time do Avaí não conseguiu segurar a jogada, o Amado foi para a linha de fundo e cruzou com a perninha esquerda dele. O jogador, o zagueiro do time do Avaí, como é que é o nome dele? Que inclusive, muito contestado, o tal de Alan Costa, deu uma vacilada e o Furque nas costas dele acabou encaixando e fazendo o segundo gol, dando números finais à partida. O Santos teve condição de fazer o terceiro também, mas realmente foi o suficiente para o Santos conseguir os 3 pontos. Estou feliz pelo desempenho do Santos? Claro que não, pessoal. Eu acho que o Santos tende a melhorar, mas eu acho que a pressão será muito forte no Fábio Carille, mesmo vencendo as partidas, e eu não estou reclamando disso, porque no início desse conteúdo eu falei que o importante é sempre vencer. Mas o Carille vai ter que inventar uma forma de colocar os jogadores que aí estão com mais qualidade. Você vê que a diferença das duas equipes é grande demais, né, pessoal? Enquanto o Santos estava colocando jogadores que disputaram a primeira divisão, que infelizmente está na segunda do Brasileirão esse ano, o time do Avaí tem dificuldades ainda para fazer substituição e a qualidade do time do Avaí no segundo tempo realmente caiu muito, né? Olha, pessoal, muito feliz pela vitória do Santos. O Santos tem uma partida importante na próxima rodada, na terceira, contra o time do Guarani, mas será na Vila Belmiro. E eu estou muito feliz com isso. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vamos, Santos!